Fala galera, agora é hora da gente detalhar um pouco mais o gráfico da função do segundo grau. Segue o jogo. A gente vai dar continuidade aqui ao estudo da função quadrática e vai detalhar um pouquinho mais o gráfico dessa função. Como que cada parâmetro da função aqui, né, A, B e C, pode ter um impacto ali nesse gráfico, tranquilo? Olha só, o ponto C, eu vou começar falando dele aqui, ó. F de 0 é igual a C, certo? Isso significa pra gente que o ponto de interseção do gráfico, né, com o eixo Y, é o ponto que tem coordenadas x igual a 0, y igual a c. O mesmo valor que vai aparecer aqui do termo independente, beleza? O parâmetro A, ele determina a concavidade da sua parábola. Se eu imaginar que a parábola tem mais ou menos esse formato aqui, nessa curva, a concavidade é essa região interna aqui, tá? Se o A for maior do que 0, a nossa concavidade ela vai ser para cima. Se o A for menor do que 0, ou seja, um número negativo, a nossa concavidade vai ser para baixo, tudo bem? Ele determina a concavidade. Eu não falei do parâmetro B, mas normalmente ele não é muito cobrado não, tá? Mas a função dele no gráfico determina qual ramo da parábola que corta o eixo Y. Se B é maior do que 0, a parábola vai cortar o eixo Y quando ela estiver crescendo. Se B for menor que 0, ela vai cortar o eixo Y quando estiver decrescendo. Outro termo, outro elemento que pode impactar aqui no gráfico da minha função é o discriminante, o nosso delta, né? A gente determina ele através dessa fórmula, né? B ao quadrado menos 4AC. O discriminante, ele serve para determinar quantas raízes a função vai ter. E com relação ao gráfico, quantas vezes a parábola toca o eixo X ou não toca, né? Quando for o caso. Se o delta for menor do que 0, a gente não tem raiz real. Isso significa que o nosso gráfico não toca o eixo X, nenhuma vez. Se o delta for igual a 0, a gente vai ter uma raiz real só, né? Então o gráfico vai tocar o eixo X em um único ponto. E se o delta for maior que 0, a gente tem duas raízes reais distintas. Isso significa que o gráfico vai cortar o eixo X, né? A parábola vai tocar o eixo X em dois pontos distintos. Beleza? Eu fiz aqui um resumo, ó, comparando os valores de A e de delta, né? O nosso discriminante. A ele só tem duas possibilidades, né? Ou ele é menor que 0, ou ele é maior que 0. Ele não pode ser igual a 0. O delta já tem 3, né? Menor que 0, igual a 0 ou maior que 0. Aqui, ó, cada célula, digamos assim, da minha tabela, ela mostra o que acontece com a combinação desses dois aqui, beleza? Se eu tenho A menor que 0 e delta menor que 0, A menor que 0 significa que a minha concavidade é para baixo. Delta menor que 0 significa que ela não toca o eixo X, ou seja, X não pertence aos reais, né? No caso, a raiz, beleza? Tá aqui a minha concavidade para baixo, sem tocar no eixo X, certo? Se o A for maior do que 0 e o delta menor que 0, eu tenho uma parábola côncava para cima que não toca o eixo X, né? A raiz da função, ela não pertence aos reais, tá? Isso que eu quis dizer aqui com X não pertence aos reais, beleza? Para delta igual a 0, né? O discriminante igual a 0, se A for menor que 0, a gente tem uma concavidade para baixo que toca o eixo X nesse único ponto aqui, né? X' é igual a X duas linhas. Delta igual a 0, a gente tem uma única raiz real. Delta igual a 0 com A positivo, a parábola toca o eixo X em um único ponto, só que agora ela é côncava para cima. Se o delta for maior que 0, com A menor que 0, concavidade para baixo, tocando o eixo X em dois pontos distintos, né? X' e X duas linhas. A maior que 0, delta maior que 0, concavidade para cima, tocando o eixo X em dois pontos distintos. Beleza? Olha só o exemplo que eu fiz aqui. Exemplo 1, ó, a gente tem uma função x ao quadrado mais 3x mais 4, certo? A gente vai fazer um esboço do gráfico, né? Já está feitinho ali, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais. Seguindo alguns passos, ó, o primeiro passo para esboçar um gráfico é marcar o parâmetro C no eixo Y. C é igual a 4, né? Se você observar a lei da função. Então, ó, o 4 vai estar marcado aqui no meu eixo Y, certo? Segundo passo é obter as raízes se elas existirem. Para minha função aqui, ó, o meu discriminante ele é igual a menos 7, né? Delta igual a menos 7. Isso quer dizer que eu não tenho raízes reais, né? X não pertence aos reais. Para fins de gráfico, isso significa que o gráfico não vai tocar o meu eixo X. Olha lá, ele não está tocando. Terceiro passo é analisar a concavidade. Quem determina a concavidade é o parâmetro A, né? Para o nosso caso, A é igual a 1 e 1 é maior que 0. Então, a gente tem um caso de concavidade para cima, beleza?
tá ali um esboço do nosso gráfico da função, passando ali no eixo y pelo ponto 4, né? Já que o c vale 4, beleza? Depois a gente vai entrar em mais detalhes aqui, né? Até onde essa parábola vai descer e tal, qual o valor de x ou qual o valor de y. Olha o exemplo 2 aqui para a gente fazer. A minha função x ao quadrado, né? F de x é igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Eu vou seguir os mesmos 3 passos que eu fiz ali, ó. Primeiro passo é marcar o ponto C no eixo Y. Pro nosso caso aqui, ó, C é igual a 16. Certo? Então, se eu tiver um plano cartesiano aqui, vou dar uma administrada na minha escala, tá? Aqui tá o 0, vamos supor que o 16 seja esse ponto aqui. Eu vou marcar o ponto que tem coordenada y igual a 16 no eixo y. Segundo passo é as raízes. Vamos lá. Para determinar as raízes, eu tenho que resolver a seguinte equação. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Se eu fatorar esse polinômio, eu vou obter isso aqui, ó. X mais 4 elevado ao quadrado igual a 0, né? Isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Eu tenho, então, que o meu discriminante vai ser 0. Se você calcular ali, usando a fórmula do discriminante, ele vai dar igual a 0. E eu tenho uma raiz única, que é igual a menos 4. Então, no meu segundo passo aqui, x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos 4. Então, vou prolongar um pouco aqui o meu eixo x. Digamos que o menos 4 seja aqui, tá? Tô dando uma alterada na escala ali dos meus eixos, beleza? Então eu vou marcar no eixo x essa minha única raiz que eu tenho. Tudo bem? Terceiro passo, eu vou analisar a concavidade. O a da nossa função, ele é igual a 1 novamente, né? Que é maior que 0. Isso significa que a minha função tem concavidade voltada para cima. A minha parábola, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Ela vai passar ali pelo ponto C. Como x igual a menos 4 é a minha única raiz, ele é o único ponto que eu toco o eixo x ali. Então a minha parábola volta a crescer de novo. Beleza? Para praticar, eu deixo aqui essa função para vocês construírem, né? Fazerem o esboço do gráfico, seguindo esses 3 passos aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!